Ok, irmãos, então vamos continuar o nosso apanhado a respeito da religiosidade judaica. Rapidamente lembrando o que nós vimos na aula passada, nós estudamos os elementos gerais da religiosidade judaica. Nós vimos que a religiosidade judaica, ela, como vista no Novo Testamento, ela se desenvolveu no período pós-exílico, que ela era marcada tanto pelo monoteísmo quanto pela monolatria. Os judeus não eram mais politeístas ou idólatras, eles não tinham mais problemas nessas áreas, e que a religiosidade judaica ela era principalmente centrada nas sinagogas, no estudo da lei e nas orações, certo? Então essa era a grande ênfase da religiosidade dos judeus, porque poderia existir sinagogas em qualquer cidade onde houvesse no mínimo 10 homens adultos. Então você vai encontrar no Novo Testamento sinagogas em Jerusalém, sinagogas em Nazaré, um povoado onde Jesus cresceu, certo? Sinagogas na região da Galileia, sinagogas em outros lugares da Palestina, ok? Fora da Palestina. Então, você nota que existe uma ênfase muito grande nas sinagogas. Eu então expliquei para vocês como funcionavam as sinagogas, certo? Então agora eu quero partir com vocês para o estudo a respeito de um outro elemento fundamental na religiosidade judaica, que é o elemento do templo. Como eu expliquei para vocês, pessoal, a religiosidade no Novo Testamento dos judeus tinha uma ênfase muito forte nas sinagogas. Isso era uma outra diferença da religiosidade dos judeus no Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento, o templo exercia o seu papel principal na religiosidade dos judeus. Porém, nós sabemos que o templo foi destruído por Nabucodonosor e ele foi então reconstruído em 537 por Zorobabel, ali no ministério pós-exílico de Esdras, Neemias e Zorobabel, certo? Ele foi reconstruído com muito às duras penas, com muitas dores, com muitas exortações por parte dos profetas. E você nota nos livros pós-exílicos que este não era um templo com beleza e glórias igual ao do templo de Salomão, eram beleza e glória modestas, certo? Tanto é que você não vai perceber o mesmo nível de entusiasmo nesse segundo templo como houve com o templo construído por Salomão. Em 19 a.C., durante o reinado de Herodes, começou um processo de reforma do templo. Porém, melhor do que você chamar de reforma é você chamar de uma reconstrução de fato, porque esse segundo templo construído por Zorobabel, ou no período de Zorobabel, ele foi retirado daquele lugar para ser colocado o templo de Herodes, certo? Existe uma certa discussão se o templo de Herodes pode ser considerado uma continuação do templo de Zorobabel ou se pode ser já considerado um terceiro templo. Mas o fato é que nós chamamos esse período o período do segundo templo, como eu expliquei para vocês há algum tempo atrás, certo? Então, esse templo foi reconstruído por Herodes. É importante destacar que, muito embora ele tenha sido entregue ali nesse período, construído nesse período de 19 até 9 a.C., mas foi apenas em 64 depois de Cristo que ele foi plenamente finalizado, certo? Todas as suas obras, tudo o que precisava ser feito especialmente no seu pátio externo, é que ele foi finalmente concluído, certo? O templo, pessoal, ele também ocupava uma posição central na religiosidade judaica. Então, a religiosidade judaica, ela tinha uma fortíssima ênfase nas sinagogas, mas eles ainda não se desligavam das festas que ocorriam em Jerusalém. O templo ficava em Jerusalém,
e dos sacrifícios que deveriam ser feitos no templo. Então era comum que os judeus, não só de Israel, como de outros lugares do mundo, viajassem para Jerusalém para prestar os seus sacrifícios e os seus cultos ali na região do templo. E foi exatamente por isso que o templo se tornou um local de comércio e de meros rituais religiosos, certo? Então eu não sei se você já viu como funcionam as romarias que acontecem na região aqui do Nordeste, onde eu falo do Nordeste, certo? Aqui é muito comum que aconteçam as romarias nas cidades do interior, e essas romarias elas movimentam muito fortemente o comércio e os rituais dos romeiros. E isso acontecia a mesma coisa lá em Jerusalém. Então, a religiosidade judaica em relação ao templo, ela se tornou uma religiosidade muito mais ritualística, muito mais externa e bem enfaticamente colocada no comércio. Então, havia um forte comércio na região do templo, certo? O templo, por ocupar uma posição fundamental na cidade de Jerusalém, ele possuía a sua própria guarda, a guarda do templo. Os romanos permitiam que os judeus tivessem uma guarda ali no templo para que organizasse, para que mantivesse a ordem ali naquela região. Então, o cristianismo e, na verdade, o Senhor Jesus Cristo e os seus seguidores, os apóstolos, posteriormente em Jerusalém, mantiveram o cristianismo, certo? Fazendo aqui um certo anacronismo, colocando o cristianismo em Jesus. Mas o trabalho de Jesus e dos apóstolos foi muito ligado ao templo. Você vai encontrar nos evangelhos e no livro de Atos constantes referências ao templo e a Jesus pregando no templo, Jesus fazendo milagres no templo, a mesma coisa os apóstolos. Os apóstolos também trabalharam bastante no templo, tanto fazendo milagres quanto ensinando, certo? E não apenas isso, durante a igreja primitiva em Jerusalém, era comum que os discípulos se reunissem no templo para orar, certo? Então notem que com o advento da chegada de Jesus Cristo, o templo não passou a ser visto de uma perspectiva negativa, como se ele tivesse sido totalmente descartado. Não, o templo continuou sendo encarado como parte da religiosidade cristã dos judeus cristãos, certo? E isso só foi se encerrar no ano 70, quando ele foi destruído pelos romanos. Foi a partir de então que o cristianismo se desligou totalmente do templo, certo? Então, até lá, havia ainda uma conexão do cristianismo judaico com o templo em Jerusalém. E eu trouxe aqui uma foto de uma réplica do templo romano, só para explicar rapidamente para vocês alguns detalhes a respeito do templo, para que você entenda à medida que você lê o Novo Testamento. O templo ele era dividido basicamente aqui em 4 partes, certo? A primeira parte é essa daqui, que é o átrio exterior ou o pátio dos gentios. Nesse local havia o comércio, havia também ampla circulação de judeus e gentios, de pessoas que vinham peregrinar em Jerusalém. E um detalhe importante de você perceber deste lugar é essa região aqui com essas colunas. Essa região é o que é chamado de Pórtico de Salomão. É uma região onde você vai encontrar Jesus e os discípulos pregando, certo? Era um local onde as pessoas se reuniam para ensinar, os mestres se reuniam para ensinar, e Jesus e os apóstolos utilizaram esse ambiente para pregar, visto que ali era um ambiente de ampla circulação de pessoas. A segunda parte é essa aqui que eu estou marcando,
Isso aqui é chamado de o Pátio das Mulheres. Por que ele é chamado de o Pátio das Mulheres? Porque as mulheres poderiam entrar até este ambiente, certo? Então este ambiente aqui tinha livre circulação de mulheres, ele tinha esses 4 recintos aqui, certo? Que eram recintos destinados a nazireus, recintos destinados a leprosos e outros mais, certo? Então era nessa região aqui as mulheres entravam. Só um detalhe é que entre o pátio dos gentios e o pátio das mulheres haviam inscrições ali em latim e em outras línguas, para avisando que o gentio poderia ser punido por morte se ele adentrasse dentro do santuário, ok? Dentro ali do templo propriamente dito. A terceira parte do templo, certo? Então deixe-me apagar aqui para facilitar. A terceira parte do templo é essa daqui, que é o pátio dos sacerdotes. Apenas os sacerdotes poderiam entrar neste lugar. Era nessa região onde eram feitos os sacrifícios, onde eram feitos então as obras sacrificiais. E apenas os sacerdotes eram permitidos de entrar nesses locais, ok? E então o último lugar é o santuário propriamente dito. Este lugar ele era dividido em 2 outras partes. Você tinha o lugar santo, onde você tinha os candelabros, os pães da proposição e tudo mais. E você também tem o santíssimo lugar, ou o santo dos santos. Esse santíssimo lugar, o santo dos santos, apenas o sacerdote escolhido por sorteio poderia entrar uma vez por ano no dia da expiação, no Yom Kippur, certo? Você vê isso no caso de Zacarias, pai de João Batista, que ele recebeu, por sorte, o direito de entrar neste lugar e queimar o incenso, certo? Ali naquele lugar, uma vez por ano, certo? Então, basicamente é isso que você precisa saber a respeito do templo. Mas, ainda sobre o templo e a religiosidade judaica, é muito importante também a compreensão do calendário religioso. Você vai encontrar, especialmente nos evangelhos e no livro de Atos, algumas menções às principais festas judaicas. Então aí na sua tela eu coloco quais são as principais festas judaicas, certo? Eu vou explicar cada uma delas, não vamos entrar aqui em grandes detalhes, mas aquilo que você precisa saber sobre cada uma dessas festas. Então, as primeiras 3 festas, a Páscoa, a festa dos pães asmos e a festa das primícias, elas eram basicamente comemoradas juntas, ok? Elas eram comemoradas ali entre o mês de março e o mês de abril. Elas eram as primeiras festas do calendário religioso dos judeus. Então, os judeus eles tinham 2 calendários. Eles tinham o ano civil e o ano religioso, certo? Então, o calendário religioso dos judeus começava no mês, entre o mês de março e abril, no mês de Nissan, só que nós não vamos usar aqui os termos judaicos, vamos usar o nosso calendário moderno. Então, entre março e abril, começava o calendário judaico dos judeus, e ele se encerrava na festa dos tabernáculos, ok? Então, o calendário judaico começava com a Páscoa e terminava com a festa dos tabernáculos. Você tinha ali a Páscoa, a festa dos pães asmos e a festa das primícias, aconteciam uma seguida da outra. E essas festas, especialmente a festa da Páscoa e a festa dos pães asmos, eles rememoravam o período do Êxodo, ok? Então eles comemoravam esse período do Êxodo e logo depois eles realizavam então a festa das primícias, que celebrava o início
da colheita, certo? Por isso que é chamado de festa das primícias, porque você tem aqui o início da colheita dos judeus, o início do período em que eles iriam colher o trigo e os seus mantimentos. Então deixe-me fazer aqui um pequeno gráfico para mostrar essa ordem para vocês, ok? Então imagine que aqui é o calendário judaico. Ele começava com a Páscoa. Então estou aqui colocando a letra 1, o número 1, que refere-se aqui à Páscoa, ok? Depois disso, logo depois dele, você tinha a festa dos pães asmos e logo depois você tinha aqui a festa das primícias, certo? Então, num espaço de 50 dias depois, então acontecia a festa do Pentecostes, que era também chamado de festa das semanas. E a festa do Pentecostes era justamente o período de comemoração pela colheita feita. Então você tem a festa das primícias e a festa dos Pentecostes, que comemora os resultados das primícias. Então lembre-se disso, que o Senhor Jesus Cristo ele foi crucificado na Páscoa, certo? E ele então, durante esse período da festa da Páscoa, dos pães asmos e da festa das primícias, o Senhor Jesus Cristo foi morto. 40 dias depois, ele foi assunto aos céus. 40 dias depois de ressuscitado, ele foi assunto aos céus. E 10 dias depois comemorou-se o dia de Pentecostes. Então, o dia de Pentecostes acontece 50 dias depois do final dessas três festividades, da Páscoa, dos pães asmos e da festa das primícias. Depois da festa do Pentecostes, mais ou menos uns 2 meses depois, você tinha aqui a festa das trombetas. A festa das trombetas, pessoal, era a festa que marcava o início do ano civil. E nesse dia era um dia de descanso, um dia onde se tocava as trombetas todos os dias, certo? Era um dia de trazer ofertas, de tocar os chifres, tocar as trombetas durante todo aquele dia, pois era um dia de comemoração do início do ano civil de Israel. Além disso, a festa das trombetas, ela abria um mês de festividades. Então, alguns dias depois da festa das trombetas, na verdade, mais precisamente 10 dias depois, você tem o dia da expiação, que é mais conhecido como o Yom Kippur, que não era uma festa, certo? Mas era um dia especial em que o sacerdote oferecia sacrifícios para a purificação do povo e para a purificação do santuário. Era um dia de jejum geral na nação e os sacrifícios então eram ali oferecidos, certo? E então, alguns dias depois do dia da expiação, você tinha a festa dos tabernáculos. Na verdade, 5 dias depois do dia da expiação, você tem a festa dos tabernáculos, também chamado de festa das cabanas, porque durante esse período dessa festa, que durava mais ou menos 6 dias, os judeus se lembravam da sua peregrinação no deserto, e por isso eles armavam barracas no meio da cidade e fora da cidade, certo? Para lembrar daquele período em que eles habitaram em barracas no deserto. E também nessa festividade eles ofereciam então sacrifícios ali de festividade, certo? E também a festa dos tabernáculos marcava o fim das festividades judaicas. Alguns dias depois era realizado aqui a Santa Convocação, certo? Então a Santa Convocação ela era feita para comemorar o fim das festividades alguns dias depois da festa dos tabernáculos. Porém, pessoal, além dessas festas que foram colocadas ou estabelecidas
na lei de Moisés, os judeus eles tinham ainda mais duas outras festas, que aqui no seu quadro eu coloquei mais uma delas, que era a principal. Uma outra festa que eles tinham era a chamada festa de Purim, que lembrava aqui o tempo lá de Ester, em que os judeus foram libertos, eles foram então protegidos ali. Então eles comemoravam isso na chamada festa de Purim. Mas uma outra festa que também é mencionada no Novo Testamento, essa festa do Purim, você não tem menção dela, que era uma festa que acontecia no mês de dezembro, é a festa das luzes, ou chamado também de Hanukkah, certo? Essa festa das luzes era uma festa que comemorava o restabelecimento do templo no período dos Macabeus, quando Macabeu conseguiu libertar o povo de Antíoco Epifânio, daquela abominação que Antíoco Epifânio fez no templo, e restabeleceu então os trabalhos no templo, e isso era comemorado na festa das luzes, que era uma festa bem alegre, e é mencionado lá no livro de João, ok? Você tem ali pelo menos duas menções a essa festa. A primeira, quando Jesus diz, eu sou a luz do mundo, ele muito provavelmente está aqui em Jerusalém, nesse período da festa das luzes, e também lá em João capítulo 20, quando fala ali da chamada festa da dedicação, que é um outro termo para a festa das luzes. Ok, pessoal? Então é isso é o que você precisa saber a respeito do templo e do calendário judaico. Na próxima aula, então, a gente encerra o nosso estudo da religiosidade judaica, vendo aqui outros 3 tópicos fundamentais, que são as escolas rabínicas, os prosélitos e tementes a Deus, e, por fim, a teologia que os judeus tinham no período do Novo Testamento. Então, espero você até a próxima aula.